Irmãos, e Jesus falou quando nós chegarmos numa cidade, numa casa, cumprimentarmos com a paz, não é? E se tiver paz e a pessoa retribuir, amém. Mas se não tiver e não retribuir, aquela paz volta para a gente. E mais do que nunca, nós somos esse povo característico, que temos uma característica especial. A paz de Deus que está sobre o nosso coração. Essa paz que excede o entendimento. E nesse tempo, mais do que nunca, isso tem que ser relevante, ou tem que ser notório, explícito em nossas vidas. Porque se o mundo está em pânico, desesperado, tem um povo que não anda desesperado, nem aflito, amém? Sem saber o que fazer. Tem um povo que anda em paz. Dá uma olhadinha só para o lado, não precisa falar, não precisa apertar a mão, mas dá uma olhadinha para o lado e vê quem faz parte desse povo aí. Amém? Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por essa manhã. Me sinto muito honrada em estar aqui hoje com o pastor Luiz, pastora Silvia, que são amigos que eu amo, que eu respeito, admiro. É um casal de Deus, amém? Um homem e uma mulher de Deus que tem marcado a diferença nessa geração, que mantém o seu coração íntegro, puro, sincero diante do Senhor. E eu louvo a Deus pela amizade deles, por essa família abençoada. E vocês estão assim, podem glorificar a Jesus, porque Deus colocou o melhor presente aqui para vocês, para pastorear as vossas vidas, amém? Quem trouxe a sua Bíblia, diga assim, pega a sua Bíblia aí, isso. Diga assim comigo, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Hoje eu vou precisar que você fique com a sua Bíblia. Quem sabe você vai poder até marcar, fazer algumas anotações. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, capítulo de número 3. Amém, gente? Malaquias, capítulo 3. Nós vamos compartilhar de uma mensagem que essa semana eu tenho meditado sobre isso e mais do que nunca essa mensagem tem edificado o meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos a respeito disso. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vamos repetir juntos? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vamos lá de novo, 1, 2, 3 e... Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Só mais uma vez, vamos lá? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus. Só mais uma vez para terminar, 1, 2, 3 e... Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Queridos, até Cristo Jesus, até a inauguração que nós chamamos, né? Esse play do tempo da graça, que até Jesus, todo Antigo Testamento, quando nós lemos a história antes de Cristo, nós vemos que Deus, Ele sempre lidava com dois povos. Diga, dois povos. Deus lidava com dois tipos de povos. Então, até Jesus, até Cristo, Deus falava a respeito sempre de dois tipos de povos. Que povos, pastora? Primeiro, os judeus ou os israelitas, hebreus, quando a gente encontra na Bíblia, hebreus, israelitas ou judeus, é a mesma coisa, é o mesmo povo. Então Deus lidava com o seu povo, aquele que Ele escolheu e tomou para si. Então o povo de Israel. E Deus também lidava com os gentios. Quem são os gentios? Todos os não judeus. Todos os que não eram israelitas, os não judeus são gentios. Então até Jesus, Deus lidava com esses dois povos, os judeus ou os israelitas, hebreus, e os não gentios, e os gentios, que são os não judeus. Deus, quando separa o seu povo Israel,
e faz o seu povo uma propriedade particular, o seu povo peculiar. Não é porque Deus apenas queria fazer uma acepção de pessoas e escolher uma nação em detrimento das outras, não é isso. Mas Deus escolhe Israel, Deus separa Israel como seu povo, para que aquilo que Ele passou ao seu povo, as leis cerimoniais, civis, morais, né, diante dos mandamentos, para que as especificações que Deus deu a eles, para que aquilo que Deus fazia a favor deles fosse referência para as outras nações. Não apenas para que Israel fosse um povo, sabe, elitizado e as outras nações fosse, né, a nação desprezada, não era isso. Mas Deus separa o seu povo para que esse povo fosse uma referência e as outras nações pudessem olhar para Israel e dizer, puxa, eu quero ser como eles, eu quero servir ao Deus deles. E não é à toa que, quando muitas das vezes nós oramos, Deus de Israel. Nós servimos ao Deus de Israel. Quantas das vezes nós começamos a nossa oração dizendo, ó Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, não é? Quantas vezes nós fazemos menção ao Deus de Israel, porque as outras nações olham para Israel e falam, uau, que Deus tremendo, que Deus poderoso, que mandou o maná do deserto, que colocou a coluna de fogo, que protegeu com a nuvem, sabe, esse Deus é tremendo demais, não é igual, eu quero servir ao Deus de Israel. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Isso até Cristo, mas a partir de Cristo, Jesus inaugura um novo tempo. Quando ele está numa conversa com seus discípulos, e ele está ali, ele fala, quem dizem os homens que sou? E cada um vai dizendo aquilo que ouviu. Uns dizem que o Senhor é um profeta, Jeremias, né? Cada um está dizendo uma coisa, e Jesus fala, e vocês? Eles falam, não, a gente, né, sabe. E Pedro levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Nós sabemos quem tu és. Aí Jesus fala, ô Pedro, a tua revelação é tremenda. Essa revelação ou esse entendimento não é teu. O Pai te revelou. Isso é uma revelação tremenda que você recebeu agora. É o Pai quem está te revelando. Aí ele fala, eu te digo que tu és Pedro, pedrinha, areia, caco, pedrinha pequena. Mas sobre esta revelação, sobre esta pedra, porque ele, Jesus, é a rocha. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus inaugura um novo povo. Que povo é esse? Não é mais israelita, português, brasileiro, angolano, são tomense, chinês, o que quer que seja. Esse povo tem um nome, nós chamamos de igreja. É um povo que é lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus. Agora Deus lida, aleluia, com a sua igreja, com o seu povo. É esse povo que se chama pelo seu nome. Por isso igreja quer dizer tirados para fora, eclésia. Era um grupo seleto que se reunia para discutir coisas importantes. Então eles eram tirados do todo. Por isso que nós somos santos em Jesus, porque nós fomos separados para Ele. Nós fomos tirados do todo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Nós fomos tirados do todo. Nós somos igreja porque fomos tirados para fora do mundo. Nós somos tirados do todo. Vou repetir, porque isso é importante a gente entender. Jesus inaugurou a igreja, o mistério que esteve oculto. Ele revela, então a igreja nasce sobre a rocha, que é Cristo Jesus, firmada nessa rocha e debaixo de uma palavra. Que palavra, pastora? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Essa igreja, esse povo tirado para fora do mundo, esse povo que ele mesmo diz, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Esse povo diferente, nós não somos melhores e nem piores, apesar de em muitos aspectos ser melhor para nós. Vou
Vou repetir a frase que é complexa, né? Nós não somos melhores e nem piores, mas apesar que em muitos aspectos é melhor para nós. Nós não somos melhores nem piores, mas nós somos diferentes. Eu sou igreja. Você é igreja. Nós somos o povo de Deus. Aquele versículo de Crônicas 7,14, ele fala assim: o meu povo, nós estamos incluídos nesse meu povo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos igreja, um povo separado, selecionado por Cristo. Um dia nós ouvimos a mensagem do Evangelho e levantamos a nossa mão para Cristo Jesus e o reconhecemos como o nosso Senhor e Salvador. Duas coisas aconteceu. Primeira, João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto o receberam e creram no seu nome, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Primeira coisa, nós recebemos o poder de ser filhos. Segundo, nós fomos integrados no corpo de Cristo, nascemos em Cristo e agora nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e nós somos mesmos diferentes. Aleluia! Quando nós lemos João capítulo 1, versículo 12, quando nós lemos João capítulo 1, versículo 12, nós vamos entender o quê? Mas a todos quanto o receberam e creram no seu nome. Quais são as duas características aqui? Quem recebe e quem crê no seu. Aí olha o que a Bíblia diz. A esses quem? Quem recebeu e quem creu. Sim ou não? Mas a todos quanto receberam, creram no seu nome, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem não crê e não recebe? Já pensou? Se é a esses quem? Quem crê e quem recebe. Deus dá o poder de ser feitos filhos, e quem não crê e não recebe é o quê? Esse povo é bom de Bíblia, hein? Criatura. Quem são eles? Criaturas, criados por Deus. Todos somos criados por Deus. Quando você lê em casa, leia na sua casa Romanos capítulo 8, você vai ver a diferença, Deus falando também da criatura. São criaturas de Deus. Deus tem responsabilidade sobre essa criatura. As responsabilidades básicas, claro. Por isso que o sol não nasce só para o povo de Deus. Por isso que a água não nasce só para o povo de Deus. Para todos, porque Deus tem responsabilidade com a sua criatura. Ele é o Criador. Porém, há diferença no compromisso, na aliança. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, mas a todos quanto receberam e creram no seu nome, a esses não são apenas criaturas formadas por Deus, mas nós recebemos o poder de filho. Bata no seu peito e fala: eu sou filho. O crente tem moral mesmo. Está entendendo? Lá no Rio de Janeiro eles falariam assim: o crente tira onda, meu irmão. Entendeu? Tira onda. O crente tem moral, o crente é diferente. E quem não gosta, vem ser crente também. Não é pronto. Eu não gosto desse povo que falam que ele é diferente. Vem para cá, vem para o nosso lado. Porque o crente é diferente. Nós temos uma marca diferenciada. Nós entendemos a palavra da cruz e recebemos essa marca. Eu não sou qualquer um, eu sou filha, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia!
Por isso a palavra de Deus está dizendo em Malaquias capítulo 3, versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus faz distinção, Deus faz diferença entre o seu povo, Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve. E no dia que eu não crer nisso, o evangelho não faz sentido. No dia que eu não acreditar nessa verdade, o evangelho não faz sentido, porque se servir a Deus e não servir a Deus dá igual para todo mundo, então qual é o sentido da cruz? Qual é o sentido do evangelho? Qual é o sentido da fé? Qual é o sentido da palavra? Não há sentido, mas nós cremos que Deus faz diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve e aquele que não serve. Deus faz diferença sobre a tua vida, querido. É nisso que cremos. Senão a nossa fé é vã. Senão a nossa fé, a nossa busca, a nossa entrega é vã. Se eu não acreditar que Deus faz diferença na minha vida, a minha fé é vã. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou nervosa não, irmão. É só eloquência mesmo, porque isso aqui mexe com a gente, não mexe com a gente? Vereis a diferença. Pastora, está escrito aí que faz diferença entre o justo e o ímpio. Quem é o justo? O justo não é o perfeito. O justo é aquilo que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. E todos pecaram e foram destituídos, estão destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente em Cristo Jesus. Quem é o justo? É aquele que foi justificado em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus, você foi justificado por Ele. Por isso tu estás incluído nessa palavra. Você é justo. Quem é o ímpio? É aquele que pratica impiedade, está longe de Deus, muitos zombando da fé, blasfemando de Deus, blasfema dos conceitos e princípios da palavra de Deus, está distante dos caminhos do Senhor, não quer saber de nada, irmãos, pratica o que dá na sua cabeça, esse é o ímpio. E aí a Bíblia está dizendo que Deus faz diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Ele e o que não serve a Ele. Já entendemos até aqui? Claro que já, pastor. Vamos por exemplo? Vamos por exemplo. Então abra sua Bíblia. Será que Deus faz mesmo? Vamos por um exemplo assim tremendo? Vamos? Amém? Êxodo. Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Ou cremos ou não cremos, irmãos. Êxodo capítulo de número 8. Não vou falar o versículo ainda para você não ler antes de mim. O que se passa aqui? O povo estava 400 anos no Egito. Chegaram como convidados, cerca de 75 pessoas. Agora já eram milhares e até milhões de pessoas. Só de homens, quando acontece o êxodo, são 600 mil homens, imagina, mais mulheres e crianças, certo? Então já eram milhares de pessoas, e agora o faraó, depois de muitos anos, o faraó ele fala, esse povo está crescendo demais, está prosperando, vão ficar mais forte que a gente, então vamos colocar opressão sobre eles, e aqueles que eram convidados agora se tornam escravos. E eles começam a ser violentamente oprimidos no Egito. O povo de Israel é oprimido violentamente no Egito. E eles começam a clamar a Deus, Senhor, nos livra. Deus há uma promessa, né? Eles clamam ao Senhor. E a Bíblia diz lá em Êxodo 3,14, se não estou em erro, quando Deus fala com Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e decidi descer para livrá-los. E aí Deus levanta Moisés como libertador do povo. Moisés volta para o Egito, né?
Todos nós conhecemos a história, quem não conhece, leia, que é muito interessante. Leia Êxodo. E Moisés volta lá para o Egito. E quando chega lá, debaixo da ordem de Deus, ele fala: Faraó, é tempo de deixar o povo ir. E Faraó endurece o seu coração. E aí, pastora, a Bíblia diz que Faraó se endurece tanto e as suas atitudes se tornam ainda piores, porque ele oprime ainda mais o povo, ele sacrifica ainda mais o povo, e nesse momento há conflito, porque aqueles que estavam felizes dizendo: uau, vamos viver a libertação, Moisés vem nos libertar, agora vira para Moisés e fala: o que você veio fazer aqui? Está pior do que quando você chegou. Porque a culpa é sempre do líder, né, irmão? Alguém tem que ser culpado, né? E a gente joga logo. E aí, estamos mais oprimidos, e Moisés ora a Deus e fala: Deus, e aí? Será que eu ainda vim trazer mais opressão? Porque eu ouvi o que o Senhor falou, eu ouvi a tua direção, e agora o que está a se passar? E Deus fala: a partir de agora tu vais ver o que eu vou fazer, Moisés. E aí Deus manda as 10 pragas lá no Egito. Quem lembra das 10 pragas? Não é? Aquelas musiquinhas até de criança que a gente cantava: Deus enviou 10 pragas, 10 pragas no Egito. E aí no capítulo 7 de Êxodo começa. A primeira praga no versículo 19: as águas tornam-se em sangue. A segunda praga, no capítulo 8, versículo 1, a praga das rãs. A terceira praga, praga dos piolhos. Agora, olha aí o versículo de número 22. Olha só, queridos, o que a Bíblia diz? E naquele dia, eu separarei a terra de Gósen. A terra de Gósen era a terra em que os filhos de Israel habitavam no Egito. Aquele conselho, aquela terra era separada para eles. Então os filhos de Israel habitavam na terra de Gósen. Na terra de Gósen. Era lá que os filhos de Israel estavam. Mesmo no meio do Egito, que eles estavam ainda no Egito, mas eles habitavam em Gósen. E aí a Bíblia diz: e naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. Você já está entendendo a palavra? Eu porei separação entre o meu povo e o teu povo. Que povo? O povo de Faraó. O povo que estava no Egito, debaixo das garras de Faraó. E Deus estava falando: eu porei separação. Não haverá enxames de mosca lá na terra onde está o meu povo, porque eu faço separação entre o meu povo e o teu povo, Faraó. A diferença entre o povo de Deus e aquele que não serve a Deus. A distinção. Nós temos um Deus que cuida de nós. Pastor, acabou aí? Não, claro que não. Olha o capítulo de número 9. O versículo de número, a partir do versículo 3. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Olha o versículo 4, irmãos. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. Versículo 6. E o Senhor fez estas coisas no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Aleluia! Aleluia! Essa é a palavra viva de Deus. Pastor, acabou? Não, claro que não, vamos continuar. Olha o capítulo 9 ainda, o versículo de número 26, mas vamos ler a partir do 25. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo,
desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a terra do campo, toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Olha o versículo 26, querido. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Quem é filho de Deus aí, levante a mão para eu ver. Na tua terra não haverá saraiva, não haverá fogo, não haverá destruição, porque nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Aleluia! É nisso que nós cremos. Em que vocês crentes creem? Em que vocês acreditam? Eu acredito que Deus faz diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve e o que não serve. Acabou, pastora? Não, tem mais. Capítulo de número 10. Irmãos, olha isso. O versículo de número 22 e diante. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Aleluia! Na tua casa não haverá trevas, sobre a tua família não haverá trevas, sobre a tua vida não haverá trevas, haverá a luz de Cristo brilhando em ti e através de ti. Aleluia! Por isso que a igreja é farol para as nações. Nós temos a luz de Cristo, enquanto o mundo está perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não vê um palmo à frente do seu nariz, está em trevas. Quantos que você conhece neste momento que estão em trevas, não sabe o que fazer, não sabe que passo dar, não sabe onde caminhar, não consegue enxergar nada na sua frente, mas a igreja não está apavorada, a igreja não está desesperada, porque na nossa casa a luz, na tua vida há luz. Aleluia! Na tua casa haverá luz. Pastor, acabou? Não. Olha que bênção. Para quem não creu até agora vai ter que crer, né, irmão? Eu acho que não, pelo menos agora você vai crer. Capítulo 11. A última praga, a pior de toda, a morte dos primogênitos. Irmãos, olha aí versículo de número 4 em diante, capítulo 11. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva, que está detrás da mor, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, e nunca haverá, mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Vou repetir porque é muito forte isso. Mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Olha o versículo de número 12 do capítulo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra,
desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Sobre todos os deuses dos egípcios farei juízos. Deus estava executando juízo no Egito. Vou repetir. Deus estava executando juízo. Nós hoje, o evangelho mais lightzinho, fala assim, Deus é amor. Mas esse Deus é amor, é assim, ele não faz nada que contraria alguém. Está entendendo o conceito de amor? Porque o conceito de amor hoje é meio deturpado. A pessoa acredita, se você ama, alguém não pode contrariá-la, entendeu? Não pode, eu amo meu filho, então não corrijo, não contrario. É um conceito de amor deturpado. E aí, colocam em Deus esse conceito de amor. E aí esse evangelho de que não, Deus não liga com nada. Deus. E às vezes quando a gente até fala do juízo de Deus, parece que a gente é um radical cristão, tipo assim. Né? Até sou esquisito já. Parece que Deus, Ele está lá indiferente a todas as mazelas, blasfêmias que fazem contra Ele. Só que tem um versículo em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se engane o homem. Não se engane o homem. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque Deus não se deixa escarnecer. A gente olha para o Deus lá do Egito livrando o seu povo, porque quando Deus se levanta para livrar o seu povo, meu irmão, por isso que a palavra de Deus diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Existe esse lado de Deus, que não é um lado da raiva, que não é um lado de vingança a troco de nada, não. É o lado do juízo, quando Ele executa juízo. Se nós, como seres humanos, clamamos por justiça, e muitas vezes nós estamos diante de uma situação que a gente fala, tem que ser punido severamente, porque praticou um crime, porque cometeu uma atrocidade, porque cometeu um crime grave. Nós clamamos por justiça e nós falamos, esse juiz tem que ser duro, tem que aplicar o rigor da lei. Imagina Deus, que é o justo juiz. Quando Ele se levanta para executar juízo e colocar em prática o rigor da sua lei, Ele pratica esse juízo, não é raiva, mas é execução de juízo. E aqui Ele estava executando o juízo, e não nos enganemos, querido. Tem chegado o tempo de um juízo sobre a terra, sobre homens blasfemam, que zombam e escarnecem de Deus, são ímpios nos seus caminhos. E ainda não é o fim, nós não estamos falando ainda, sabe, de que chegou o Apocalipse. Quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos, Jesus falou, olha, virão guerras, rumores de guerras, epidemias, pestilências, pragas, maremotos, terremotos, tudo que vemos, mas Ele fala para a sua igreja, não vos assusteis. Porque é mister que tudo isso aconteça. Ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas Deus executa juízo. E às vezes, porque nós não queremos espiritualizar tudo, acabamos não espiritualizando nada. Vou repetir. Às vezes, porque não queremos espiritualizar tudo, acabamos não espiritualizando nada. Deus executando juízo. Olha aí, versículo de número 12. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Mas olha o versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, olha a Páscoa aí, passarei por cima de vós. E que altura boa para falarmos dessa Páscoa, né? Que o Senhor, passa, o anjo destruidor passa por cima. Então passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Olha o versículo 23, querido, é Bíblia. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta
porta e em ambas as ombreiras o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Essa é a minha fé. Pastor, isso quer dizer que eu tenho que chegar agora, matar o cordeiro e colocar o sangue dele na minha porta? Não é isso, querido. Aqui eles tinham que matar o animal, pegar e colocar nas ombreiras da sua porta. E à meia-noite, quando o anjo destruidor passou pela terra do Egito, entrava em todas as casas e todos os primogênitos, fossem humanos, fossem de animais, foram mortos. Mas quando o destruidor chegava numa casa que tinha a marca do sangue, ele não entrava, ele passava por cima e naquela casa não havia morte. Sabe, você não tem que matar um cordeiro, você não tem que pegar um animal e colocar sobre a sua casa, porque há cerca de 2000 anos o cordeiro já foi morto. Aleluia, o sacrifício foi perfeito e hoje, pastora, o sangue dele está sobre a tua vida. Você crê na palavra, então o sangue dele está sobre a sua casa, está sobre a sua vida. O destruidor pode passar, mas quando ele olha a sua marca, quando ele vê o sangue do cordeiro na sua vida, ele não pode te tocar. Não é à toa que nós lemos hoje: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. É por isso que a gente vibra, celebra, grita, se empolga, porque nós temos uma fé viva, não uma fé morta. Nós temos uma fé viva, irmãos. Nós não estamos aqui diante de pau, de pedra, de barro. Nós não estamos aqui diante de bonecos. Nós estamos aqui diante de um Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, tem nariz e cheira, tem mãos e apalpa, tem pés e anda. Um Deus vivo que está sentado sobre o seu trono, mas que olha por nós e faz diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve e aquele que não serve. Deus faz diferença. O anjo destruidor não passou por aquela casa. Irmão, o crente tira onda mesmo. O crente é cheio de moral. Por isso que você não vê um crente andando, sabe, xoxo, cabisbaixo, parece que tem 50 quilos nas costas. Você não vê crente assim não, irmãos. Você não vê crente em desespero. Sexta-feira eu estava brincando lá, era brincadeira só, tá, irmãos? Brincando lá na minha igreja. Eu falei: se eu ver um crente da Catedral da Família aqui desesperado, se eu encontrar na rua, eu vou dar 3 tapas na cara. Pá, 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 para acordar. Falar: ai, pastor, obrigado, obrigado, obrigado. Irmãos, o crente não anda em pavor, desesperado, sabe? Roendo unha, correndo de um lado para o outro, né? Me dá aí 5 packs de papel higiênico. Não sei para que tanto papel higiênico. Eu não sei onde esse povo vai colocar tanto papel higiênico. Não sei, irmão. É máscara para o mundo, não é possível. Os irmãos estão levando pack de papel higiênico. Não é um rolo, não, irmão. É aqueles pack cheio. Desesperado. O mundo vai acabar. Meu irmão, em nome de Jesus, você é crente. Honra a tua fé. Honra a tua fé, querido. Sabe, aflito, o vizinho chega, e aí, o vizinho que não é crente, desesperado, e o crente: é verdade, eu também estou cheio de medo, ai meu Deus, o que será? E se entrar em quarentena? E se ninguém sair? Como é que vai ser? Irmão, você é crente. Estufa esse peito, murcha essa barriga, olha firme e sereno, sabe? E hoje está fácil de pregar o evangelho, estão tudo com medo. Você fala: quem não tem Deus vai morrer mesmo, hein? Ainda bem que eu tenho. Você quer ter Deus? Aproveita, irmão. Está entendendo? Aproveita. Você sabe que na Bíblia já falava sobre isso? Esses dias uma irmã ganhou uma vida para Jesus na paragem de autocarro. A senhora veio falar: e agora como é que vai ser? Ela falou: sabe que na Bíblia já dizia sobre isso? A mulher falou: Está falando.
e explicou para ela. Ela falou, tem que aceitar Jesus ontem, rápido. E ela falou, você quer Jesus? A mulher, quero. Irmão, crente é diferente. Você não pode entrar nessa onda, nesse alarmismo, nesse desespero. Pastora, mas vamos imaginar que nesse tempo em que estamos falando, desse vírus, dessa situação nova, ninguém sabe. Eu particularmente nunca vivi uma situação como essa, sabe? Um país em alerta, um lugar onde nunca vivi, tudo é novo, está todo mundo receoso, porque tudo é novo. Nós não sabemos como será, como que vai acontecer. Temos exemplos piores, apesar que tem pessoas que não estão morrendo do coronavírus, estão morrendo de ataque do coração com medo do coronavírus. Morrem antes, pá. Ele fala, tem coronavírus? Pá, morreu do coração, mas não foi do corona. Está entendendo? A pastora, eu não sei o que será. Queridos, entenda uma coisa. Vamos imaginar que na pior das hipóteses, vamos imaginar um cenário de tragédia. Que na pior das hipóteses, por que o inferno fica louco com o crente? Porque não tem ponta para pegar a gente. O crente, o inferno não tem ponta para nos pegar. O diabo fica doido para pegar, mas ele não tem ponta. Porque vamos imaginar, pastora, a senhora está pregando tudo isso, mas eu ainda sou meio assim, não, eu estou entendendo a palavra, Deus faz distinção, nós estamos num tempo, né, de alarme, mas eu creio, eu tenho uma fé, eu vou andar, nenhum mal vai chegar à minha vida, sabe, esse vírus não vai me atingir, essas pragas não vão me assolar. Ai, pastor, eu creio, mas vamos crer, Vamos imaginar a pior das hipóteses. A tragédia. Alguém do nosso arraial, que eu não creio, não acredito, e a gente está orando, pedindo a Deus, Senhor, guarda, e eu creio que não vai acontecer nada. Mas vamos na pior das hipóteses. Alguém ficou contaminado. Primeira hipótese. Você vai ser curado. Porque no altar a cura, e eu creio no Jeová Rafá. Já vi Deus curar de câncer, já vi Deus curar de tantas enfermidades. Por que Deus não pode curar dessa? Tem cura no altar. Tem cura quando o crente se reúne para orar. Tem cura de Deus que se manifesta. Jeová Rafá. Pastora, mas vamos na pior ainda, né? Eu creio nisso aí também, não que eu não creia, mas vamos lá embaixo, na pior das hipóteses. Agravou. Corre risco de morrer. Por isso que o inferno não consegue ter ponta para nos segurar. Porque se eu tiver saúde, eu louvo a Deus. Se eu perder a saúde, eu louvo a Deus. Mas se eu morrer aqui, tombar aqui, eu acordo na eternidade e vejo Deus. Aleluia! Essa é a diferença. Deus faz diferença entre o justo e o ímpio na vida e na morte. Ninguém quer morrer, não estou falando isso e não interprete mal o que eu estou a falar. Ninguém quer morrer, nós não queremos correr risco, nós evitamos riscos, mas se tiver que correr risco pelo Evangelho, nós correremos. E se morrer, pastora, se morrer aqui, eu tombo aqui, mas levanto lá. Aleluia! É por isso que o inferno não consegue te parar. É por isso que o inimigo não consegue te deter. É por isso que o inimigo fala, agora ele para, agora ele nega a fé, agora ele deixa o departamento, agora ele abandona o ministério, agora ele deixa. Você se levanta e fala, Deus, não estou entendendo nada, não consigo compreender muita coisa, porém, eu confio em Ti. A minha vida não está nas garras de Faraó, a minha vida está nas mãos de Deus. E o que acontecer na minha vida tem que passar pela aprovação dEle. E se Ele aprovou, é porque Ele sabe que eu tenho capacidade de suportar. Então, Deus, eu estou contigo. Aleluia. Crê nisso, querido. Nós nesse tempo, eu não estou falando em nome da igreja aqui, dos pastores, possa ser que nesse momento eu fale algo que seja diferente da opinião deles, né? Então me perdoa, corta, tira, depois edita. Nós respeitamos todas as opiniões das igrejas desse momento. Eu respeito cada uma, sabe, respeitamos tudo, mas cada um tem a sua fé.
Cada um tem a sua fé. E nós temos que ter essa fé. Nós temos que acreditar em Deus. Sabe o que me irrita? Eu não vou entrar em questões administrativas, mas sabe o que me irrita? É a falta de fé. Mas a gente, não pode correr risco. Então a gente crê em Deus só quando não tem risco? Então eu creio que Deus vai fazer diferença na minha vida só quando não tiver risco de nada? Ou eu creio em Deus? A Bíblia diz, nós acabamos de ler Salmo 91:10, Ele vai te guardar, nenhuma praga chegará à tua tenda. Ah, mas isso aí, pastora, isso aí é o quê? É a Bíblia. Ou cremos ou não cremos. Crê quando tudo vai bem, crê e falar nisso, nenhuma praga vai chegar na minha vida quando não tem praga nenhuma. Aí é bom. Mas e quando a praga vem? E quando ao teu redor está com praga? E quando ao teu redor vem a peste? É a hora de nós crermos e exercitarmos a nossa fé. Esse é o momento exato para a igreja exercitar a sua fé e andar nas ruas dizendo, nenhuma praga vai chegar na minha tenda, nenhuma praga vai alcançar a minha vida. O Salmo 121, nós choramos cantando. Oh, Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, que Ele te guarda. Não tosquenejará. Eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele guardará a tua alma. A gente fala, a gente canta. Ele te guardará de todo mal. Irmão, ter fé quando não tem mal? Não, Deus guarda, entendeu? Mas a gente às vezes não é assim? Assim, Deus guarda, entendeu? Mas assim, a gente também, Irmãos, ou nós cremos ou não cremos. Nós temos que exercitar a nossa fé exatamente quando o mal bate a nossa porta. Aí é que sabemos se somos ou não somos. Aí é que sabemos se cremos nessa palavra ou não cremos. E não é simples para nós. Ninguém vem me falar que é simples. Não é simples, porque há um conflito na nossa mente. E nós muitas vezes até usamos a própria palavra para justificar a nossa ausência de fé. Mas sabe, está na hora de você andar, entrar na sua casa não com medo. Se tiver que fazer algo, é necessidade, você vai fazer sem medo. Sabe, ninguém vai ficar tentando a Deus. Ninguém está aí para estufar o peito e falar, não, eu vou tentar. Ninguém está tentando a Deus, como o pastor Luiz disse aqui, e é a nossa orientação. Todo mundo vai fazer o que for necessário. É para ficar afastado, vamos afastar. É para não cumprimentar, não vamos cumprimentar. É para lavar as mãos, as questões de higiene, nós vamos fazer. Nós não estamos tentando a nada, mas eu não vou andar debaixo de medo. Eu não vou andar debaixo dessa sentença. Eu não vou andar assustada. Eu tenho uma fé viva. Eu ando pela fé e não pelo medo. Nós andamos por fé. Pastora, mas isso aconteceu lá no Egito. É verdade, isso aconteceu lá no Egito faz muito tempo. O povo do Egito não está aqui mais, Moisés não está aqui mais, sabe, o povo de Israel desse tempo não está aqui mais, mas o Deus de Israel, o mesmo Deus que agiu lá, Ele está. Não foi o que você cantou aqui? O mesmo Deus que livrou o seu povo é o mesmo Deus que continua hoje atuante, poderoso, vitorioso, e nós estamos em suas mãos. Salmo 121, o verso 7 e o verso 8 fala, Ele guardará a tua alma, Ele te guardará de todo mal, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Ou você vai andar pelo noticiário da SIC, da TVI, da RTP, do que quer que seja, ou você vai andar pela palavra. Esses dias não são simples para a nossa nação. Esses dias não são dias normais para a nossa nação. Mas, querido, ou nós andamos pelo noticiário, ou nós andamos pela palavra.
Quando a gente assiste um pouquinho do noticiário, parece que a gente vai respirar, cair morto amanhã. Em vez de assistir 3 horas, assiste só 3 minutos. E leia a Bíblia. Fortaleça a tua fé. Nesse tempo onde as atividades serão reduzidas, aproveita na sua casa. Não para ficar diante da televisão comendo desse desespero, dessa luta, dessa dor, desse pavor. Coma da palavra. Sabe, queridos, eu acredito que nesse tempo a igreja se fortalecerá ainda mais. As igrejas que não tinham internet, pastor Luiz, que não transmitiam culto online, vão ser obrigados a transmitir. Aquelas que tinham a qualidade péssima, vão ter que melhorar a sua qualidade, né? Lá na igreja a gente já está orando, Jesus, a gente tem que melhorar a nossa qualidade, né? Usa os teus servos, Jesus. A gente precisa de uma câmera boa, Pai, de um computador bom, Senhor, de um cabo bom, para o povo ver bem a imagem em casa. Amém? Vou fazer essa oração. Aqui é top, aqui é outro nível, aqui não. Mas às vezes tem um irmão que pode definir isso. Fala, pastor, o que precisa para colocar um sistema de imagem aqui de top, para a gente alcançar, porque a internet não tem limites. Entende, irmãos? A qualidade. Imagina hoje quantos cultos não estão sendo transmitidos desde Portugal, sem limites de alcance. Já pensou nisso? Aí quem não tinha, vai ter. As qualidades vão aumentar. Quando daqui a 15 dias voltar ao normal, as igrejas estão top na transmissão. Olha que bênção. O povo do mundo vai ficar em casa bebendo lá do desespero da televisão, do telejornal. Irmãos, a gente sabe que está crescente, a gente tem que parar, né? Mas ontem eu estava vendo a declaração da senhora lá, responsável, não sei bem, esqueci, mas na saúde, é um responsável. Nós somos quantos milhões aqui em Portugal? 11 milhões. 169 casos. Meu Deus. Claro que está crescente, né? A gente tem que orar para parar e reduzir. Somos 11 milhões. Não é? Deve ter morrido 11 em 200 pessoas do coração, mas 169. Está entendendo? E a gente fica bebendo daquele desespero. Não estou falando pela notícia e respeitamos aqueles que estão e oramos por aqueles que estão sob suspeita, que foram infectados, para que Deus os cure. Sabemos que a maioria é curado, sabemos que é algo que é controlado, sabe? A minoria, né? Cerca de 3% eu estava lendo esses dias, que realmente que são os grupos mais vulneráveis, que são mais atingidos com a doença. Nós oramos por eles, respeitamos, que esses sejam curados, que esses recebam a graça de Deus. Mas sabe, o povo vai estar em casa, o crente vai estar em casa, não bebendo desse desespero que a mídia tem passado, mas o crente vai estar em casa voltando às práticas do culto doméstico. O pai vai orar com o filho, a mãe vai orar com o filho, sabe? Nós vamos clamar nas nossas casas, as casas serão fortalecidas, os crentes serão edificados, os pastores vão estar ministrando, e eu creio que quando voltaremos ao normal com ainda mais força como igreja. Aleluia! Porque nós temos um Deus vivo. Nós temos um Deus que faz, que opera a favor da sua igreja. E não é essa pressão que vai baixar o ritmo da igreja. Não é essa pressão que vai parar a marcha da igreja. A igreja sempre foi e sempre será triunfante. Aleluia! Então, você que está no templo, e ainda podemos, graças a Deus, não foi proibido, né? Graças a Deus. Não há proibição, o país só está em estado de alerta. Mas você que está na sua casa, você que vai assistir pela sua casa as transmissões, sabe, eu creio que o poder de Deus vai invadir o nosso coração. E quando você andar nas ruas, quando você conversar com alguém, converse, querido, influenciado, não pelo espírito de Faraó, não pelo espírito do medo aí fora, mas influenciado pelo Espírito de Deus. Você vai andar com serenidade, com tranquilidade. Por que você está tão calmo? Está todo mundo desesperado, está todo mundo aflito, meu querido. Eu sou igreja. Eu faço parte de um povo que é guardado pela mão do Senhor. Nenhum mal me atingirá, praga alguma chegará sobre a minha casa. Há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E termino citando o Salmo 127.
Termino citando esse salmo. Salmo 127. Nós fazemos tudo o que é necessário. Hoje, a ênfase é essa questão na área da saúde, desse vírus. Mas é em tudo, querido. É em tudo da sua vida. No seu setor de trabalho, na sua vida emocional, espiritual, em tudo. Nós fazemos tudo o que é necessário, tudo que compete a nós. Dentro da prudência, desde que isso não entre em conflito com a palavra de Deus e também isso não toque na nossa fé. Isso não toque na nossa fé. Existem missionários, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão agora em zonas que o perigo não é pegar um vírus e ir para o hospital. O perigo é a polícia bater e ter morte. Já pensou nisso, irmão? Eu fico pensando se alguns de nós vivêssemos, que não vivamos, amém? Oramos por eles, fala, Jesus, deixa a gente aqui mesmo em Portugal, que está uma bênção. Mas oramos por eles. E que Deus os guarde, os fortaleça. E quem tem nessa chamada de Deus para desenvolver como Deus tem os seus servos para cada situação, nós oramos para que Deus os fortaleça. Mas sabe, o risco não é, o risco é de morte, irmãos. Fazem cultos em florestas, em cavernas, em lugares subterrâneos, não pode, tem que ser em silêncio, calado, para que ninguém descubra, porque se alguém denunciar, a polícia bate, são presos, torturados, só por não negar a Cristo. Imagina se alguns de nós vivêssemos essa situação. Quantas desculpas não arrumaríamos, né? Eu não preciso estar na cave para adorar a Deus, eu posso adorar a Deus onde for, não é verdade? Para quê? Eu não preciso falar de Jesus, se Deus quiser Ele toca no coração, como está aparecendo até em muitos, em sonhos, né? Então não preciso, porque é tentar o Senhor, falar de Jesus é tentar, né? Está entendendo as desculpas que a gente não criaria? Porque é risco de morte, isso aqui é risco de vírus, já está complicado, né, irmãos? Imagina risco de morte. Já pensou? Pastora, e aí? O que você está querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer nessa manhã é que quem faz a diferença na nossa vida é Deus e os seus planos. Nós fazemos a nossa parte, mas quem determina sobre a nossa vida é o Senhor. Não ande debaixo de medo. O versículo 1 do 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus não está falando que nós não temos que trabalhar. Deus não está falando que não tem que ter sentinela. Deus está falando que tenha a sentinela, que tenha o trabalho. Amém? Que tenha a separação das cadeiras, que tenha o álcool em gel, que tenha as regras, que tenha a nossa conduta, né, cívica, que tenha a nossa conduta diante da sociedade de excelência, que tenha. Mas se o Senhor não guardar, todo esforço é vão. A nossa fé não está nisso. A nossa fé está em Deus, porque a minha vida está nas mãos de Deus. E o que me acontecer vai ter que passar primeiro pela aprovação dEle, porque Ele é o dono da minha vida. Então nós não andamos com medo, nós não andamos em desespero. Sabe, lá no trabalho sai a notícia: alguém será demitido. O ímpio, desesperado. E agora como será o crente tranquilo? Você não tem medo, não? Primeiro, nenhum mal será atingido. Se Deus permitir, se Deus permitir a demissão é porque Ele tem outra porta maior. O médico fala, tem que fazer exames, hein? Não sei, estou suspeitando de algo. O ímpio, meu Deus, vou morrer. Jesus, vou morrer. O médico falou, Senhor, o crente, tranquilo. Então, mas você não tem medo, não? É assim. O médico vai fazer os exames e vai comprovar que eu não tenho nada, para ele acalmar. Mas e se tiver? Se tiver,
Deus pode curar. E se não curar? A minha vida está nas mãos dele. Quem está entendendo, diga amém. Mas se acontecer isso, ímpio, desesperado. Olha, seu filho, não está em mais companhias, o ímpio desesperado. Sabe, o esposo faz alguma coisa, a mulher desesperada. O homem desesperado. Sabe, as pessoas ficam aflitas. O crente é diferente. Porque o crente tem uma firme confiança. Que confiança, pastora? Eu sei quem cuida de mim. Eu sei em que mão estou. E o meu Deus, ele não é limitado às dificuldades desta vida. O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Para ele não há dificuldades, para ele não há impossíveis. Uma palavra dele é suficiente. E eu sei que eu estou debaixo dos seus cuidados. Aleluia! Eu sirvo a um Deus vivo. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Então, em 2020, do dia 16/3 ao dia 9 de abril, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ixi, vou pregar de novo. Pastora, por que até o dia 9 de abril? Não foi o que o ministro falou? Nosso primeiro-ministro falou que até o dia 9 de abril está tudo em estado de alerta. Alerta, hein, irmãos? É só alerta. Tá bom? E aí, pastora? Então, em 2020, vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Entre o justo e o ímpio. Agora eu vou falar para a câmera. Se você não serve a Deus, pode ficar apavorado mesmo. Se você é ímpio, fica apavorado. Mas se você é justo, se você serve a Deus, fica tranquilo. Deus fará a diferença na tua vida. Aleluia! Deus fará a diferença na tua vida. Não precisa apertar a mão, olha de longe, fala, irmão, Deus fará a diferença na tua vida. Fala para o teu irmão. Não precisa tocar, fala, Deus fará a diferença na tua vida. Outra vez Ele se manifestará. Outra vez Ele se levanta a favor do teu povo, do seu povo. Outra vez Ele defenderá a sua igreja. Outra vez Ele não deixará as pragas nos atingirem. Outra vez o mundo, o Egito está sendo tocado, mas nós estamos no lugar certo, debaixo da potente mão de Deus. Aleluia!